Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu sou um brasileiro que mora nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida aqui. Hoje, nesse cenário maravilhoso, na ilha de Maui, uma praia conhecida como Launiupoko. Então eu vim aqui fazer uma caminhadinha, vou conversar um pouquinho com vocês. Eu ontem fiz um vídeo sobre o lado negativo de se viver nos Estados Unidos. Não podia faltar o lado positivo, não é verdade? Então se você não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente. Não custa nada, não vai cair o seu dedo, deixa um like se você gostar, deixa um dislike se você não gostar. E deixa um comentário, o que você achou do que eu vou falar agora. Bom, como eu havia comentado no vídeo anterior, quando eu falei sobre o lado negativo de se viver nos Estados Unidos, tinha sido muito complicado elencar aquela lista de coisas. E para o vídeo de hoje eu fiz um roteirinho bem simples aqui, nós vamos conversar. E eu posso dizer para vocês que foi muito fácil. Aliás, eu vou ter que fazer esse vídeo em várias partes, porque vai ser bem complicado colocar tudo num vídeo só. Deve dar umas 4, 5 horas de vídeo. Então vamos lá. O primeiro item, que eu acho que na verdade engloba tudo, é com relação à qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida é uma coisa que é um pouco complicada da gente especificar assim, em algumas palavras. Então eu vou falar pouco sobre ela agora, mas na verdade tudo que eu vou falar depois acaba compondo o item qualidade de vida, porque entre ela está a questão da segurança, a questão da saúde, enfim, todas as facilidades, né, que o país proporciona para a gente. O conjunto desses itens é que compõe o item qualidade de vida. Então o primeiro item que eu vou falar para vocês é a segurança, né? Bom, é claro, eu espero que você que esteja assistindo o meu vídeo não entenda nada como sendo absoluto. Os Estados Unidos é formado por 50 estados, né? É uma federação, ou seja, a união dos estados é que faz a federação, forma o governo federal. Mas os estados, eles são muito diferentes entre si. Então a realidade que nós vivemos, ela tem que ser levada relativamente, né, em relação a cada estado. Mas eu estou fazendo um comparativo do geral com o Brasil, por exemplo, né? Que é o parâmetro que vocês têm, que eu tenho também. Embora eu esteja aqui faz algum tempo, muitas coisas ainda me surpreendem, sabia? Então, com relação à segurança, de maneira geral, né, eu posso dizer para vocês que os Estados Unidos é um país muito seguro. Em termos de números, em 2016, por exemplo, enquanto o Brasil teve 64 mil mortes por arma de fogo, entre assassinatos, acidentes com arma, etc., os Estados Unidos teve 7 mil. Então isso dá para ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Então aqui, por exemplo, nós não temos medo de sacar dinheiro no caixa eletrônico. O caixa eletrônico aqui, ele não fica nem numa cabine, nem com segurança, nem nada. Ele simplesmente está na calçada, você vai lá, pega o seu dinheiro e sai qualquer hora do dia ou da noite. Aqui a questão da impunidade associada ao item segurança. Se um indivíduo ele pratica um assalto, se ele tiver armado, por exemplo, e ele for pego, ele realmente vai cumprir pena. Então eu acho que isso desestimula bastante. Acontece muita fraude, muito que nós chamamos aqui de scam, que é alguém roubar a sua identidade, por exemplo, e fraudar cartão de crédito. Esse tipo de coisa é relativamente comum, mas violência contra as pessoas, assim, integridade física, é uma coisa relativamente rara de acontecer. Quando você vê violência, por exemplo, no sul de Chicago, ou em Baltimore, em Maryland, que é um estado, lá perto de onde fica a capital do país, geralmente é associado a gangues e fica entre eles, né? Se você pertence àquela comunidade, e esse é o grande mal aqui nos Estados Unidos, se você pertence à comunidade, por exemplo, mais pobre e
e negra, por exemplo, essa violência é muito mais presente naquelas comunidades, mas elas não chegam muito nos subúrbios assim. Então, em geral, pode acontecer você comprar no online, quando fizerem a entrega do seu pacote, você ficar sem ele. Mas não é muito mais que isso, não. Um outro item que eu elenquei é o respeito mútuo entre as pessoas. Eu vejo muito uma discussão que eu particularmente discordo em gênero, número e grau, que é quando as pessoas falam sobre o calor humano do brasileiro, a receptividade do brasileiro com relação aos estrangeiros. Eu sei disso, isso é verdade, isso acontece mesmo. No entanto, em termos de comunidade, eu posso dizer para vocês que sabe aquela conversa de que o americano é mais frio, de que o brasileiro é mais amável? Pois é, eu não estou falando em relação a outros povos, porque os americanos eles também são muito receptivos com os estrangeiros. Quando nós falamos em comunidade, eu quero dizer americanos para americanos ou para residentes, né? Ou brasileiros para brasileiros aí no Brasil. O senso de respeito mútuo que se tem é muito grande aqui e não tem nada a ver com o Brasil. Eu particularmente vejo o Brasil, por favor, não estou falando mal do Brasil, mas eu vejo o brasileiro aí no Brasil como extremamente individualista, e essa é uma das razões pelas quais a lei de Gerson impera muito, né? Se a coisa tá bom para mim, eu não ligo para os outros. Então essa é o que está muito na cabeça das pessoas aí, a meu ver. E aqui não, aqui o senso de comunidade ele é maior. Aqui a pessoa, as pessoas em geral elas são gentis, tem os idiotas, é claro, mas em geral as pessoas elas são gentis umas com as outras, elas respeitam às vezes umas das outras. Não é muito comum você ver alguém furando fila, não é nada comum você ver alguém levando vantagem em cima de outra pessoa. Enfim, eu acabo chegando à conclusão, baseado nisso que eu falei, que de que adianta você ser caloroso com um visitante e o seu próximo que está ali no dia a dia com você tratar como uma porcaria, como merda. Então eu acho isso um pouco de hipocrisia. Então eu acho que aqui o senso de respeito mútuo ele é muito maior. No trânsito, por exemplo, etc. Então eu percebo isso muito aqui. Outro item é com relação à economia. A economia em vários aspectos. Um deles é que o dinheiro aqui ele vale mais. Aqui nós ganhamos mais dinheiro pelo trabalho que nós desempenhamos e as coisas elas custam relativamente menos. Então, poderia dizer para vocês assim de uma maneira bem rápida, se nós fizermos a brincadeira de irmos ao mercado, como outros youtubers já fizeram, e nós elencarmos uma lista de produtos e eu comprar o produto aqui na mesma bandeira, vamos supor, nós vamos no mercado que tem a mesma bandeira. Eu tenho certeza que aqui eu vou comprar os produtos e a minha conta vai ficar muito mais barata do que a conta é no Brasil. Outra coisa ainda associada à economia é que sempre há trabalho disponível aqui, mesmo quando a economia está em crise. Então aqui você sempre acha alguma coisa para fazer. Eventualmente você não vai trabalhar naquela coisa que você pode achar que é ideal para você, mas sempre tem alguma coisa para você fazer. Você pode sempre chegar para uma pessoa e pedir para ele, olha, eu vou cortar sua grama aqui e eu vou te cobrar $50. E ele provavelmente ele vai aceitar e vai te dar o dinheiro pelo seu trabalho. Então mesmo a economia americana, mesmo estando em crise, eu não estou falando exatamente sobre o momento que nós vivemos agora, que é uma coisa realmente que é surpreendente para o mundo, mas em geral no ciclo da economia, quando aqui está em crise, ela mesmo assim ela proporciona um certo conforto para as pessoas aqui, e não é como no Brasil, que a coisa chega realmente, a gente chega até a passar fome. Ainda no item economia, aqui se você precisa de um dinheiro extra para fazer uma viagem, por exemplo, ou para alguma coisa que você queira gastar mais, é relativamente mais fácil você achar um outro trabalhinho, um bico, alguma coisa nesse sentido para você ter aquele orçamento, aquele boom no seu orçamento momentaneamente, porque você sabe, às vezes é complicado você economizar dinheiro, né? Principalmente quando as contas, assim, às vezes elas
as despesas fixas, né? Aquela que você tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, quando elas são relativamente altas, fica um pouco difícil você enxugar. Mas aí se você precisa, você fala, vou fazer uma viagem, eu quero quitar o meu cartão, alguma coisa, você vai lá, arruma um bico e aí você tem uma renda extra. Aqui é muito mais fácil isso acontecer. Mesmo porque aqui as leis trabalhistas, elas são um pouco diferentes aí do Brasil. E nesse sentido, facilita muito a vida das empresas em contratar e demitir os funcionários. Então, é muito mais fácil arrumar emprego. O sistema de saúde. Bom, todo mundo sabe mais ou menos como funciona o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o sistema de saúde aqui ele é privado, certo? E ao mesmo tempo que esse é um item que pode ser visto como negativo, porque é muito caro, mas na verdade a saúde aqui nos Estados Unidos é a melhor que tem no planeta. Então, se você é um imigrante legal e você tem um emprego nos moldes tradicionais, o que vocês aí no Brasil chamariam de carteira assinada, é bem provável que a empresa que você trabalha, ela vai te dar o benefício. E então você vai poder desfrutar do melhor sistema de saúde que tem no planeta hoje. Porque já que tudo é pago, tudo é particular, eles investem muito, são empresas poderosas e eles investem muito em pesquisa sobre cura de doenças ou tratamentos. Então aqui o hospital realmente funciona. Outra coisa é o peso menor do Estado na vida das pessoas e das empresas, o que facilita muito. Isso se reflete em menos burocracia, mais facilidade, qualidade no serviço público, menos impostos na vida do cidadão. Falando na qualidade do serviço público, aqui nos Estados Unidos não tem nem como comparar com o Brasil, tá bom? Eu vou narrar um episódio para vocês entenderem que eu não sou contra funcionário público, não. Não é esse o meu problema. Mas dizer que o serviço público no Brasil ele tem qualidade, ou que todos os funcionários são preparados, também é mentira. Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e ela foi uma gravidez de risco e ela teve que sofrer um afastamento temporário da empresa antes dela ter o nenê, porque ela precisava de repouso absoluto. E então ela se dirigiu até o posto do INSS na cidade de onde nós viemos. E ela foi muito mal atendida pelo chefe do departamento. O chefe do departamento, frente a uma mulher grávida, porque ele tinha um problema com a empresa que nós trabalhávamos numa empresa de TV a cabo na ocasião, e ele tinha um problema na casa dele com a empresa, e ele descontou em cima da minha esposa. E realmente humilhou ela, enfim. Eu sei que isso não é um parâmetro, o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com ela, não é necessariamente um parâmetro para nós julgarmos todo o sistema, mas vamos e venhamos, né? Não sejamos hipócritas. O serviço público no Brasil é uma porcaria. Ainda nessa linha da qualidade dos serviços públicos, eu posso dizer a eficiência com que as coisas acontecem aqui. Elas acontecem muito rápido e, de fato, elas acontecem. E elas são relativamente baratas. Por exemplo, para tirar uma carteira de habilitação aqui, você não vai gastar mais do que $80 no meu estado. E você sai com ela do departamento que emite o documento. Então você vai lá, faz a sua prova, faz o seu teste, tira uma foto, sai com a sua carteira de habilitação. Você quer transferir o documento do carro novo que você comprou? Você vai lá, espera na fila, sai com o documento pronto na sua mão. Custa $10. Você vai pagar o equivalente ao IPVA aí aqui no estado onde eu moro, $230. $20 pela inspeção de segurança. O que você vai falar para mim? E outra, aqui também, eu não sei se esse é exatamente o fator, mas eu sou contrário a isso que tem aí no Brasil, que é a estabilidade do servidor público. Aqui o servidor público ele tem uma espécie de um concurso, mesmo porque quando você vai entrar no serviço público, eles não podem fazer apenas uma entrevista com você, ou eles não podem fazer uma entrevista com você, porque então fica a critério do entrevistador se ele vai te contratar ou não. Então aqui você vai lá e faz um teste, como é feito aí no Brasil, uma provinha, e se você está apto e você pontuou bem, você entra. Mas não significa que você tem estabilidade não, tá bom? Aqui você pode ser demitido como qualquer outra pessoa por
ineficiência, por incompetência, porque você atendeu mal a um cidadão. Então aqui essa noção é muito maior e isso faz com que o serviço público seja muito mais eficiente. E por fim, para que o nosso vídeo não fique muito longo, o retorno dos impostos que nós pagamos, né? O retorno ele vem em forma de infraestrutura. As ruas aqui em geral elas não têm problemas, elas são realmente um tapete. Sei que não são todos os lugares, mesmo aqui onde eu moro, principalmente estados frios, por exemplo, a ação da neve castiga muito o asfalto. Mas mesmo assim eles relativamente se apressam em consertar os problemas. As escolas são, em geral, muito boas. Embora o estado que eu more, por exemplo, a educação ela seja considerada uma das piores dos Estados Unidos, eu moro no Havaí. Mesmo assim, se nós compararmos com a educação em geral no Brasil, nós estamos uns 10 pontos acima. Aqui, infelizmente, só uma observação com relação ainda à educação, infelizmente nós sofremos com o mesmo mal que é a maioria dos professores, eles são de esquerda e é uma ideologia que em geral eu discordo, mas eu respeito muito quem pensa dessa forma, eu respeito muito, mas eu acho que se você tem esse pensamento, você não deve incutir isso na cabeça dos alunos, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que ou você apresenta os dois lados da moeda, o que é um e o que é outro, ou você não apresenta nenhum. Então aqui a gente sofre com o mesmo problema. Aqui os professores, na sua maioria, eles são liberais e eles gostam de doutrinar os alunos da mesma forma, principalmente aqui no Havaí. E como eu disse anteriormente, também a segurança é uma forma de retornar os impostos. Os policiais, eles são, em geral, bem pagos, muito bem pagos, por sinal. Eu tentei prestar um concurso uma vez para a polícia aqui e dentre as profissões na carreira pública, ela é a mais bem paga. O salário aqui no Havaí chega a quase $6 mil por mês. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu tive que pegar somente alguns itens. Eu não posso ficar me delongando muito aqui, senão eu não prendo a atenção das pessoas. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei o que você está esperando. Dá um like aí se você gostou do vídeo, deixa um comentário se você discorda de alguma coisa que eu falei, se você concorda, o que é que você concorda. O algoritmo do YouTube, ele entende essas interações como uma coisa interessante, né? Que o canal ele gera interesse nas pessoas, e isso ajuda bastante. Então, se você puder deixar um like aí ou um dislike, se manifestar de alguma forma, eu agradeço muito, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Vou mostrar mais um pouquinho da praia aqui para vocês de Launiupoko, em Maui, no Havaí. E eu vou nessa, tá bom? Um abraço, fui!